Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o deputado federal da Rede, Alessandro Molon. Candidato a prefeito do Rio de Janeiro no ano passado, Molon terminou em 8º lugar. Ele começou a carreira política como deputado estadual no PT, onde ficou por 18 anos, é formado e tem mestrado em História e graduação também em Direito. Boa noite, deputado, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Boa noite, Amanda. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você e com todo mundo que nos acompanha de suas casas. Uma semana de ressaca, né? Uma semana quente, pós-lista do Fachin, não é mais lista do Janu, é lista do Fachin. A gente está gravando essa entrevista numa quinta-feira, véspera do feriado de Páscoa, vai ao ar na segunda noite. Mas vamos falar um pouco sobre todos os vídeos, a repercussão dessa lista no Congresso também. São 98 investigados, políticos, senadores, deputados, ministros e pega todo mundo, né? Partidos da base, partidos da oposição, são 16 ao todo. Qual o impacto dessa lista, deputado, no Congresso, na sociedade e na classe política? Bom, primeiro no Congresso, Amanda, essa lista cai como uma bomba. Né? A prova disso é que a primeira sessão, logo depois da divulgação da lista, foi cancelada e era uma sessão prevista para votar o projeto de recuperação fiscal dos estados, portanto, uma matéria que tem sido tratada como importante e urgente. E, no entanto, a Câmara não conseguiu continuar se reunindo, o Senado foi esvaziado imediatamente e boa parte do Congresso fugiu para suas casas, para provavelmente uma das piores Páscoas da história dos congressistas. Né? Não a sua, né, deputado? Porque o senhor não está na lista, é um dos poucos. Não, da minha, de fato, não. Graças a Deus, eu espero ter uma ótima Páscoa com a minha família. Mas uma Páscoa muito difícil para o país, porque isso revela o grau de degeneração da atividade política no país, de como ela vem se fazendo até hoje, de como ela vem sendo feita, principalmente, né, pelos grandes partidos, né, pelos partidos que vêm dominando a política nos últimos 20, 30 anos. E na sociedade ela cai também como uma bomba, como uma grande decepção, né, porque ela mostra o grau de contaminação, de generalização dessa conduta. Mas eu acho que ela deve cair também como um motivo de esperança, Amanda, porque eu acho que justamente essa crise ela pode ser oportunidade para que, pela primeira vez, depois de décadas, a atividade política se abra definitivamente às pessoas de bem. As pessoas de bem que insistem em fazer campanhas honestas e, por isso, têm dificuldades com a arrecadação, com o financiamento dos seus programas de TV e assim por diante, talvez pela primeira vez essas pessoas possam chegar a postos de poder e fazer uma recuperação da representação política. Acho que isso que está em jogo agora e isso deve ser visto como um momento de esperança no Brasil, de virar essa página. Que bom que isso tudo está vindo à tona, o que está vindo à tona é muito triste, é muito ruim, mas que bom que está aparecendo, precisa ser investigado, quem cometeu o crime precisa responder por eles e o Brasil precisa virar essa página e ir adiante com uma nova forma de fazer política, a forma verdadeira, uma representação honesta da sociedade. Eu acho que é interessante a gente expor e conversar um pouquinho sobre esses dois lados, né, os possíveis efeitos negativos e positivos dessa lista do Fachin. A sensação é de que todos perderam com esses inquéritos, né, partidos da base e da oposição, partidos da esquerda e da direita. A gente tem de um lado PMDB, PSDB, PP, de outro lado a gente tem PT, PCdoB, então também partidos da esquerda. O que sobra nesse cenário? Aumenta muito o grau de incerteza e quais os riscos que se colocam agora? Aumenta muito o grau de incerteza e o perigo é exatamente a forma como esse grau de incerteza está sendo trabalhado pelos grandes partidos. Né? Começa agora a circular no Congresso e também em alguns meios de comunicação um discurso de que esse grau de incerteza pode abrir as portas para um aventureiro e, portanto, para evitar esse risco é preciso um grande pacto entre os grandes partidos, uma espécie de um grande acordão para anistiar a prática de alguns crimes desses, de interromper as investigações, para evitar a chegada de um aventureiro e salvar a política. Na verdade, não se trata de salvar a política. O que estão querendo é salvar um sistema falido, corrompido, degenerado, que precisa ser enterrado. É salvar a própria pele, né? Exatamente, é se salvar da justiça. É isso que está em jogo para boa parte dos grandes partidos. Mas não há, de fato, o risco da chegada desse aventureiro, do antipolítico, porque a gente já viu um pouquinho isso nas eleições do ano passado, em 2016, com a eleição, não digo que seja nenhum risco premente agora, imediatamente, mas a gente já viu esse discurso muito presente nas eleições municipais de 2016, né? Do gestor, do antipolítico. Nesse caminho, não pode, de fato, fortalecer uma candidatura como essa em 2018? Pode, mas a maneira de evitar isso não é tentar salvar o sistema falido. A maneira de evitar isso é a sociedade amadurecer, os meios de comunicação colaborarem para essa reflexão de que fora da política não há solução para o país.
Essa história de que tem que eleger o não político, ao eleger o não político vira político. Quem é candidato se torna político. Aliás, tem vários que dizem que são não políticos e que começaram as suas carreiras na política, em órgãos públicos, em órgãos de turismo, por exemplo. Você está falando do João Dória, Estou falando do prefeito de São Paulo, que passou pela Embratur. Quer dizer, essa história de não político é uma meia-verdade. A questão é que tipo de político que a gente quer para o Brasil. A gente quer um político que vai para a política para se servir da política, para enriquecer, ou a gente quer um político que vai para a política para servir ao país, né? Que vai como uma missão, um ofício, um serviço ao país e à nação. É isso que a gente tem que fazer, é essa escolha que a gente tem que fazer. Mas para impedir o risco do aventureiro, a solução não é salvar um sistema falido e corrompido. Esse sistema está esgotado, ele tem que ser enterrado, a gente tem que ter um novo sistema. E o perigo é que estão querendo salvar esse sistema com uma aparente mudança, que é a proposta de reforma política que avança na Câmara dos Deputados. Essa história de votação em lista fechada, que é aquela votação em que a pessoa não escolhe mais em que candidato ela vai votar. Ela vota apenas no partido. E quem escolhe quem são os candidatos do partido que vão ficar em primeiros nas listas são os partidos. São os dirigentes partidários. Quer dizer, é uma lista ao qual o público pode até ter acesso, porque é uma lista pública, mas quem define a ordem dessa lista, obviamente, são os partidos. Isso daria um poder enorme aos dirigentes partidários. Você acha que com essas revelações da Odebrecht, porque alguns críticos dizem que isso aumenta a possibilidade da aprovação da lista fechada e outros analistas dizem que não, que isso enterra de vez, porque aí a sociedade acordaria e ficaria muito vigilante para essa possibilidade da lista fechada. Qual a sua avaliação? Pelo Congresso, a possibilidade aumenta. Pela sociedade, ela diminui. Ou seja, o Congresso tende a apostar na lista fechada como uma maneira de preservar os mandatos dos parlamentares que não conseguiriam mais votos individuais para si mesmos serem reeleitos diante do seu envolvimento nas investigações. Mas, por exemplo, na Câmara dos Deputados, menos de 10% aparecem na lista da Odebrecht, por enquanto. Nessa lista. Nessa lista, que é a maior, né, que é a lista bombástica. Nós teremos a lista das outras empreiteiras todas. Então, você acha que haverá um interesse, mesmo dos deputados que não aparecem nessa lista, em aprovar o sistema de lista fechada? Eu acho que corre o risco de ter, os grandes partidos estão negociando isso, quer dizer, partidos que até 2 anos atrás brigavam contra essa ideia. Né? Então, a gente tinha recentemente PT e PSDB com visões opostas. Agora, o PSDB mudou de posição e está defendendo a ideia da lista fechada. Isso serve para quê? Para colocar nos primeiros lugares da lista os candidatos que não seriam eleitos se tivessem que receber votos individuais, porque vão estar sob suspeita por estarem sendo investigados. É claro que a investigação ela não é uma condenação ainda. É claro que pode haver no meio dos investigados gente que vai provar sua inocência, não quero descartar essa possibilidade, nem quero pré-julgar, antecipar o julgamento, a condenação de ninguém, mas é claro que é um ônus político, é um problema político estar sendo investigado. E isso afeta a probabilidade de votos dessas pessoas. Portanto, fazer um sistema de lista fechada em que você retira do eleitor o direito de escolher o seu candidato e passa para a burocracia partidária, para o dirigente partidário, num país como o nosso, com esses partidos que nós temos, esses que estão sendo denunciados, com os tesoureiros presos, são eles que vão escolher quem vai para o Congresso Nacional, não faz sentido isso. Isso serve, sobretudo, para garantir foro privilegiado para quem tem medo de cair na justiça comum. Sem a lista fechada, o senhor vê um risco real de partidos como PMDB, PT, PSDB encolherem significativamente nas próximas eleições? Eu vejo um risco real, sobretudo, de que alguns candidatos desses partidos não se reelejam, porque o eleitor vai estar mais exigente. A gente vê isso claramente com a movimentação do Renan Calheiros no Senado, né, ali na casa ao lado. Nós vamos perceber que o eleitor ele talvez vá ser mais criterioso na hora da escolha, e o fato de saber que alguém está sendo denunciado numa determinada investigação, que virou réu, que está sendo investigado, o faça não votar naquele candidato, mas talvez até opte por alguém daquele partido, mas outra pessoa. Então, isso reduz a possibilidade dos investigados de garantirem um foro privilegiado. Em geral, são pessoas das cúpulas partidárias, ou seja, pessoas que têm muita influência na direção dos seus partidos. Agora, deputado, tem um outro problema que é real também, que é o financiamento de campanha em 2018, porque a gente viu que em 2016 já ficou apertado e eram eleições muito menores, né? Eleições municipais. Em 2018, a gente tem eleição para governador, para deputado, para 2/3 do Senado se renova, para presidente da República. São eleições tradicionalmente muito mais caras do que as eleições para a prefeitura. Como fazer, como financiar essa eleição? Porque o que, na verdade, os políticos, os parlamentares argumentam é que isso só seria possível por meio da lista fechada, porque aí baratearia consideravelmente a campanha. Amanda, se isso fosse verdade, a última eleição não teria acontecido. Nós não teríamos tido prefeitos eleitos.
Mas é uma eleição mais barata. Como é que faz isso numa eleição para muito mais gente, muito mais cara, que é a eleição do ano que vem? A gente tem um problema, né? É uma eleição mais barata, mas veja bem, o sistema foi o de lista aberta. Com esse financiamento que a gente tem agora com empresas proibidas de doar, graças a Deus. Então, o sistema não é incompatível com a lista aberta, esse sistema de financiamento. Aí você está apresentando um problema de escala. Então, não é que eles sejam incompatíveis, é que o que se arrecada normalmente é pouco. Que aí só teria basicamente o fundo partidário. Você pode aumentar o fundo partidário se a sociedade entender que deve, a sociedade deve ser consultada para isso, na minha opinião. E mais do que isso, o brasileiro ele vai ter que desenvolver uma cultura de doação também, se ele quiser influenciar nas eleições. Se ele achar que é importante doar para algum candidato em que ele acredita, ele vai aprender a doar. E o TSE pode facilitar isso, criando um sistema de pequenos doadores, não para as pessoas doarem muito, mas para a pessoa doar 20, 30, 50 reais. Se a gente tiver um sistema na internet organizado para isso, ele pode facilitar a vida dos candidatos, pulverizar o financiamento de campanha e diminuir o poder que o financiador de campanha tem sobre o eleito. Mas é preciso desenvolver uma cultura, né? A gente está às vésperas da eleição. Sem dúvida. Não, é preciso desenvolver essa cultura, mas ela só será desenvolvida na prática, quando ela se tornar necessária. Se não era necessário doar, as pessoas não doavam. Na medida em que as pessoas perceberem que é necessário doar para elegerem bons candidatos, elas vão doar. Não vão doar muito, mas vão doar pouco, e esse pouco pode fazer a diferença. Que outro tipo de reação o senhor espera do Congresso, além da reforma política, da votação em lista fechada? Que outro tipo de reação o senhor espera no Congresso? Porque a gente também já teve a tentativa, né, de aprovar a lei de abuso de autoridade, continua lá no Senado, uma outra versão já passou na Câmara dos Deputados, a gente tem também o foro privilegiado, algumas outras tentam até anistiar o Caixa 2, né? O que deve vigorar, o que deve ir para frente, o que o senhor espera? As duas coisas vão voltar a ser tentadas, né? Tanto medidas de restrição à atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, quanto tentativas de anistia de crimes eleitorais pretéritos. Eu não tenho a menor dúvida de que isso vai voltar à tona, e quanto mais as investigações avançarem, quanto mais outras denúncias saírem, certamente essas tentativas vão voltar, porque trata-se da sobrevivência de uma parte importante do Congresso Nacional, importante do ponto de vista numérico e de poder. Então, não é a gente que vai ficar parado, é a gente que vai voltar a tentar agora. A sociedade tem condições de barrar isso. Nós já conseguimos barrar isso 3 vezes na Câmara, e partidos pequenos, como a Rede, partido ao qual pertence, e o PSOL, que também atua nisso, nós juntos conseguimos barrar a aprovação da anistia do Caixa 2. E são partidos que, numericamente, são pouco importantes, digamos assim. Mas fazem barulho quando precisa, né? E são atuantes, né? E estão muito ligados à opinião pública. Nós conseguimos barrar, mas eles vão tentar novamente. A gente precisa estar atento à sociedade também. Deputado, também tem uma outra questão, que é a paralisia. O Planalto está muito preocupado com a possível paralisia no Congresso, principalmente dessas reformas que ele considera importantes, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Como é que vai ficar o clima no Congresso para aprovação dessas reformas pós-lista do Fachin aí, com as revelações do Odebrecht? Bom, aí eu vejo 2 efeitos. De um lado, uma questão sobre a legitimidade desse Congresso de aprovar medidas que retiram direitos de brasileiros, né? Veja, essas denúncias, Amanda, elas retiram legitimidade do Congresso, credibilidade, apoio popular. Mas é um Congresso que foi eleito, né? É um Congresso que foi eleito, mas veja, um Congresso sob suspeita, tendo praticado crimes dessa gravidade, que avança sobre os direitos dos brasileiros, para dizer que essa é a única saída para sanear as contas de um Estado do qual eles desviaram dinheiro público, é uma questão política difícil. Não é que o Congresso vai se negar a decidir sobre isso, ele vai tentar avançar. Mas há uma questão de credibilidade, de legitimidade que está colocada com a generalização dessas denúncias. Não se trata de um partido político e nem de poucos parlamentares. Não, se trata da classe política, se né? trata Joga mais do Congresso combustível Nacional nessa crise e de do governo representatividade. Temer, cuja espinha dorsal está no centro das denúncias. Aliás, o próprio Temer é denunciado por pedir 40 milhões de propina. Aqui não está se falando só de Caixa 2, o que é crime também. Está se falando de propina, numa reunião em que ele estaria com 2 ex-presidentes da Câmara dos Deputados do seu partido, um deles o Eduardo Cunha, preso, que estariam sendo usados para achacar a Odebrecht em 40 milhões em troca de um contrato. Na verdade, ele não pode ser denunciado, só não é investigado, porque, segundo o entendimento da Procuradoria-Geral da República, ele não pode ser investigado por crimes anteriores ao atual mandato dele, ao exercício do mandato, mas só por isso, provavelmente, senão ele estaria nessa lista do Fachin, com certeza. Sem dúvida, embora aqui há uma distinção entre ser responsabilizado, que é o que diz o texto da Constituição, e ser investigado.
Na minha opinião... Existe um duplo entendimento, né? Há outro entendimento. Até parece que o ministro Teori Zavascki tinha esse outro entendimento, recorria a isso. Na minha opinião, ele pode ser investigado, ele não pode responder, portanto, ele não pode ser processado como na condição de presidente da República por fatos anteriores para evitar instabilidade no país. É uma proteção que a Constituição dá, não à pessoa, mas ao cargo. Mas agora, ele seria investigado agora? Claro, seria investigado agora para produzir as provas necessárias antes que elas se percam ou sejam destruídas, para que ele responda quando deixar a presidência da República, porque isso não é uma imunidade eterna, é uma imunidade temporária, protegendo o cargo. Mas eu falava dele para dizer que o coração do governo Temer está envolvido nessas denúncias. São 8 ministros nessa denúncia, 8 ministros. Então, a população brasileira olha para esse governo e diz, são eles, aliás, desse governo, com um aposentado aos 55 anos, que vai retirar o meu direito de me aposentar? Então, aqui é um problema. Outro problema é a reação que o Congresso vai ter. Provavelmente, o Congresso vai tentar acelerar essas reformas. Basicamente, por 2 razões. A primeira delas, para desviar o foco, para que o assunto dos jornais deixe de ser as investigações e passe a ser a reforma da Previdência. E você, que é uma pessoa de comunicação, sabe que essa é uma medida inteligente do Congresso, no mau sentido. E do governo, né? Que acha que a economia é a tábua de salvação, que, na verdade, a imagem do governo só vai melhorar se a economia andar. Então, essa é a dupla aposta do Congresso, desviar o foco, mudar de assunto e tentar fazer reformas que, eventualmente, possam produzir algum resultado no ano que vem para acalmar o eleitor. Ou seja, o eleitor, com a melhora da economia, ficaria mais tranquilo e tenderia a fazer uma renovação menor do Congresso, menos gente nova, mais reeleitos, né? Então, eu prevejo eu vejo essa questão com esses 2 ângulos, um olhar da sociedade sobre a credibilidade e legitimidade que se perde e, de outro lado, o olhar do governo e do Congresso de tentar acelerar para tentar se relegitimar. Falando um pouquinho sobre essas reformas, deputado, aí depois no final a gente volta para 2018 sobre o efeito que essa lista do Fachin terá nas eleições do ano que vem, mas falando um pouquinho sobre a reforma da Previdência, o senhor pertence à comissão especial, né, da reforma da Previdência, tem a vaga da rede lá. O relator Arthur Maia fez algumas mudanças, até em acordo com o governo, flexibilizou algumas regras, como as regras de transição, uma idade mínima mais escalonada, essas são as novas ideias. O senhor se sente mais confortável com o novo texto que deve ser, pelo que já se sabe do novo texto que deve ser apresentado pelo relator? O texto que ele aparentemente vai defender, embora só vá divulgar na terça-feira, portanto, considerando a exibição do programa na segunda noite amanhã, exato. O texto do relator, ele tende a ser menos cruel do que o texto enviado pelo governo Temer. O texto enviado pelo governo Temer era o texto mais cruel, mais injusto e mais desumano de que já se falou na história do Brasil sobre a reforma da Previdência. Nunca alguém teve coragem de propor nada tão radical contra as pessoas e especialmente contra os pobres. É o texto do mercado, né? Que o mercado apoiaria de olho fechado. Exatamente, é o texto do mercado, mas é o texto contra pobre. É o texto contra trabalhador, né? Até por isso não passaria no parlamento, né? Não isso passaria ficou claro no parlamento. Pelo levantamento ali do Estadão Exatamente. Dados, etc. Então, o que o relator fez? Ele reduziu a crueldade de alguns pontos, mas o texto continua tendo problemas sérios. E eu vou citar 2. O primeiro deles, a manutenção da exigência do tempo mínimo de contribuição de 15 para 25 anos. 80% dos brasileiros, para ser mais preciso, Amanda, 79% dos brasileiros se aposentam comprovando menos do que 25 anos de contribuição. Portanto, se aposentam por idade aos 65, comprovando menos do que 25 de contribuição. Essa reforma, se aprovada, significa que 4 em cada 5 brasileiros não vão conseguir se aposentar. Mas não é porque as pessoas não trabalham, elas não conseguem comprovar a contribuição. Porque muitas vezes estão na informalidade. Estão na informalidade, não tiveram carteira assinada, tiveram carteira assinada e o patrão não recolheu, então para o INSS aquela assinatura da carteira não serve de nada, não houve a contribuição. Então, essa medida é uma medida que afeta, sobretudo, os mais pobres. Então, quando se diz que essa é uma reforma para combater privilégios, é mentira. O único aspecto que trata, de alguma maneira, de quem ganha mais é a idade mínima. Tirando essa questão da idade mínima, o resto todo é contra pobre, contra trabalhador, contra a classe média. Então, ela continua mantendo esse aspecto de desigualdade, de tempo de contribuição mínima de 15 para 25, e só para citar um outro exemplo, entre outros que eu poderia citar, o benefício de prestação continuada, ele é um auxílio, um benefício que é dado ou para pessoas com mais de 65 anos em situação de extrema pobreza, e a proposta do governo Temer aumentava essa idade de 65 para 70, portanto, deixava 5 anos idosos extremamente pobres, sem benefício algum. E o relator reviu isso, ele está voltando para 65.
Mas tem um outro aspecto que é a vinculação do BPC ao salário mínimo. Isso significa garantir que pessoas com deficiência, então, por exemplo, uma mãe ou um pai que teve que deixar de trabalhar para cuidar de um filho com deficiência e que tem um salário mínimo de apoio para fazer isso, vai perder essa garantia do salário mínimo. Quer dizer, vai ganhar menos que um salário mínimo. Mas esse ponto ele vai rever também, ou não? Não, isso ele não anunciou que vai rever. Se ele revir, é um ponto positivo. Se ele não revir, é um ponto negativo, porque significa que aquela mãe ou aquele pai não vão ganhar nem um salário mínimo para cuidar do seu filho. Isso é humano? É razoável num país desigual como o Brasil fazer uma coisa dessas? Então, se o governo quer discutir a reforma da Previdência, e é inevitável que se discuta... Porque é isso que eu ia perguntar ao senhor. A reforma da Previdência é necessária? Quer dizer, existe um acordo nesse ponto, por exemplo, nesse sentido, Amanda, pelo menos? eu não tenho dúvida de que um país cuja população vai envelhecendo, como é o caso do Brasil, que ele vai ter que sempre rediscutir as regras de aposentadoria. E com esse rombo no orçamento, né, com esse déficit fiscal e com a Previdência, um peso crescente nesse déficit do governo. Mas mesmo que não fosse, sem entrar na discussão dos números, porque é uma discussão polêmica também, mas independente disso, é razoável que, se você aumenta a expectativa de vida das pessoas, elas contribuam mais. Claro. Eu não tenho nenhum problema com isso. O problema é que a reforma, a maneira como ela é proposta, ela é cruel, sobretudo com quem precisa mais. E aí não é justo, porque o maior problema do Brasil continua sendo a desigualdade. O Brasil continua sendo um país muito desigual. E a Previdência é um instrumento muito importante para reduzir a desigualdade. E essa reforma, ela aumenta a desigualdade, então não dá para apoiar. Mas será que a Previdência é a maneira correta de se reduzir a desigualdade? Não é a única. Não, certamente não é a única. Mas ela é uma medida importante. Veja, por exemplo, o benefício de prestação continuada para idosos em situação de extrema pobreza. O que é extrema pobreza? Até para os trabalhadores rurais, né? A gente sabe como isso dinamiza, como isso movimenta a economia. Dinamiza a economia do interior e, além disso, Amanda, interessa ao país evitar que as pessoas saiam do campo e venham para a cidade. Mas, por outro lado, o governo argumenta também, né, deputado, que se essa reforma da Previdência não for feita, ou então se for uma reforma muito mais amena, muito mais tímida do que inicialmente proposta, inexoravelmente o próximo governo vai precisar rever de novo essas regras, porque simplesmente a conta não fecha. Aí é uma questão de número também, né? Por mais que a gente, obviamente, tenha que ter o olhar humano e deve se olhar, e talvez o texto inicial, acho que todo mundo concorda nisso, era excessivamente duro, mas também tem que ter um cuidado com os números, porque de nada adianta a gente ter metade do orçamento para pagar a aposentadoria das pessoas e não ter dinheiro para investir em saúde, em educação, em segurança, em outras áreas importantes também. Aí todo mundo perde, todo mundo trabalha para pagar a aposentadoria e só. Primeiro, em relação a esse ponto, e depois em relação a como corrigir as desigualdades, que eu acho que é uma pergunta importante que você fez e que eu não consegui concluir a resposta, eu queria te voltar nesse ponto também. Mas sobre essa questão das contas da Previdência. Nós fizemos um seminário internacional com a experiência de vários países e veio o ex-ministro da Fazenda do Chile falar no seminário da Comissão Especial. E ele disse, olha, nós aprovamos recentemente uma reforma da Previdência no Chile que foi aprovada por unanimidade no Congresso. Uma reforma da Previdência para ter longa duração, ela tem que considerar 3 pontos. Um é esse que você está mencionando corretamente, sustentabilidade financeira. Então, os números têm que fechar, você está correta. Mas não é apenas isso. Você tem que considerar quantos % da população vão ser alcançados por ela, ou seja, qual é a cobertura que ela dá para a sociedade e o que ela paga para as pessoas é suficiente para as pessoas sobreviverem, ou seja, a qualidade dos benefícios. Esses 3 eixos, eles têm que convergir para que essa reforma seja durável. Porque senão, ainda que a gente faça uma reforma agora, que cuide apenas da sustentabilidade financeira, se ela desproteger muitos brasileiros, ou se o que ela pagar para as pessoas for insuficiente, a gente vai ter que reformar a Previdência, porque a sociedade brasileira também não vai aceitar isso. Então, por isso que eu acho que... Tem que se encontrar um equilíbrio, exatamente, né? No meio do caminho, e eu acho que é difícil. Esse é o debate que está faltando para o Congresso Nacional, essa capacidade de fazer um debate, olhando o Brasil daqui a 30 anos, e fazendo as coisas com seriedade. Porque, na verdade, não se fez esse debate, a reforma foi imposta, não houve audiência pública, não houve discussão, não houve debate, não houve nada, né? As audiências públicas que ocorreram na Comissão Especial, e houve audiências públicas na Câmara dos Deputados, não houve antes no governo, como você corretamente mostra, elas não foram verdadeiros debates. Elas simplesmente permitiram que cada lado dissesse o que pensa sem que as pessoas se ouvissem. Então, não houve, por exemplo, contrapropostas, a construção de uma tentativa de um consenso. E o parlamento deveria ter feito isso. Está falhando, porque isso vai fazer uma reforma mal feita e ela vai ter que ser refeita. Sobre correção de desigualdade, só uma rápida palavra, não é só a Previdência, embora ela seja um instrumento muito importante, mas é também garantir igualdade de oportunidades. Isso está faltando no Brasil, você garantir igualdade de oportunidade para que as pessoas possam empreender também.
Então, não é o programa social por si só, é o programa social para que ele permita que as pessoas empreendam e também construam trajetórias de vida que queiram. Acho que esse é um outro ponto que é importante, que está sendo negligenciado no Brasil. Igualdade de oportunidades para favorecer o empreendedorismo. Pois é, aí tem que começar ali do começo, né? Na educação, na universidade, exatamente, nas escolas, ensino começa básico, lá na fundamental, creche, que é onde a gente está falhando, né? na educação no país. Né? Do Rio de Janeiro. Deputado, a gente falou sobre a reforma da Previdência. Eu gostaria de uma palavra rápida também do senhor sobre a reforma trabalhista, que deve ser votada em breve, né? O relator também já apresentou o seu texto. Em linhas gerais, fala sobre uma jornada de trabalho mais flexível, férias também mais flexíveis, home office, jornada intermitente, a prevalência do acordado sobre o legislado. O que o senhor acha? Eu fico muito preocupado, Amanda, porque a reforma trabalhista, no momento em que o desemprego está altíssimo, como é esse momento que o Brasil vive, ele tende a precarizar demais as condições de trabalho. O outro lado fala que seria um remédio para o desemprego. Isso, no fundo, é uma diferença de visão sobre se isso, de fato, gera mais emprego, que é a visão de quem acha que deve fazer, ou se isso, na verdade, substitui empregos de qualidade por empregos precários, que é a visão que eu tenho. Uma forma de subemprego. Subemprego, e a terceirização vai colaborar bastante nisso, né? Você vai estimular a pejotização, a chamada pejotização, que as pessoas deixarem de ser pessoas físicas para se transformarem em pessoas jurídicas, e com isso elas perdem uma série de garantias, como licença maternidade, 13º, férias remuneradas e assim por diante. Essa é a tendência quando se adota esse tipo de prática. Eu acho que não é o momento de se fazer isso no Brasil. Imaginar que isso vai resolver o problema, na minha opinião, não vai. E o acordado sobre o legislado, ele não está proibido no Brasil, ele só está proibido que o acordado seja pior que o legislado. Quando o acordado é melhor que o legislado para o empregado, ele é permitido. O problema é que o que se quer, sobretudo, é fazer um acordado pior do que a lei garante. E isso é muito ruim. Eu acho que eu não sou contra mudanças, não. Eu só acho que a gente, quando vai discutir mudanças de regras, a gente sempre tem que olhar para o equilíbrio de forças. Sim. Porque um excesso de liberdade na negociação vai fazer com que a força do mais forte se imponha sobre o mais fraco. Isso é ruim para o país. Agora, atualizar, pensar novas medidas, olhar para a realidade do mundo do trabalho e pensar novas regras para isso, acho que é inevitável. Porque o trabalhador é muito caro hoje também para o empresário, é isso que eles argumentam sempre, né? É caro contratar, é caro mandar embora também, e numa espiral de desemprego, como a gente vive agora, até o trabalhador contratar alguém, isso demora muito mais tempo. Isso né? diz respeito à estrutura tributária brasileira, que é uma estrutura ruim, né? Que onera muito. A gente onera o que não deveria onerar. Exatamente. Então a gente o trabalho, onera o trabalho. Pois é, a gente não onera o trabalho, você não onera patrimônio, riqueza, mas onera consumo. E consumo todo mundo consome, claro que uns mais e outros menos, mas é um imposto mais injusto, essa tributação indireta, não é, que você tributa através do consumo, do que a tributação que você faz direta em quem tem riqueza. Assim também no trabalho, né? Se você torna a contratação algo muito caro, você inibe a contratação, isso é ruim para o mercado de trabalho. Esse é um debate importante. Deputado, falar um pouquinho sobre o seu estado, Rio de Janeiro, que tem enfrentado muitas dificuldades. A gente comentou aqui no início do programa sobre a tentativa de se votar, aliás, acho que já tentaram umas 3, 4 vezes votar a renegociação da dívida dos estados. A Câmara ainda não aconteceu por causa das famosas contrapartidas, né? Quer dizer, o estado vai ter que apertar ainda mais o cinto. Quais são os maiores entraves? O que o senhor vê de errado nessa negociação toda? O problema, primeiro, é um diagnóstico sobre como nós chegamos até aqui, né, Amanda? Assim, o Rio de Janeiro, ele teve durante anos arrecadações cada vez maiores de royalties de petróleo. Eu era deputado estadual na época, como você lembrou aqui na minha apresentação no programa, né? Eu estava na Assembleia Legislativa, eu cansei de fazer discursos alertando o governo do Estado de que esse recurso era um recurso finito, né? Finito e, ao mesmo tempo, imprevisível, porque se cai o preço do barril, se muda o valor do dólar, né, a sua arrecadação pode subir ou diminuir de uma hora para outra. Tem uma volatilidade imensa. Muito volátil. Portanto, não é razoável você financiar gastos correntes com esse tipo de riqueza. Isso deve ser usado para diversificar a economia do Estado, para ele depender cada vez menos do petróleo. E o Rio de Janeiro não fez isso. E concedeu incentivos fiscais de forma pródiga, ou seja, as discussões começavam com 3, 4 setores, como foi na Câmara dos Deputados também, terminavam com 50 setores, sem qualquer juízo sobre as consequências disso para garantia de emprego ou não, porque eu não sou contra incentivo fiscal. Por definição. Eu acho que o incentivo fiscal ele é um instrumento válido para você, por exemplo, proteger o emprego, né? Atrair investimentos. Eu acho que isso é válido. Mas desde que isso não tem dado muito certo no Brasil, né? A gente viu pelos exemplos recentes, você acaba beneficiando alguns setores e isso não garante necessariamente nem um investimento e nem um emprego. Pela falta de critério, porque você não fez um debate
sobre quais são os setores, por exemplo, intensivos em mão de obra que vão deixar de demitir se você der um incentivo. E mais do que isso, você não tem monitoramento de política pública no Brasil, Amanda. Então, você faz o incentivo e você não monitora. Você não verifica se deu resultado ou não, você não acompanha. Mas, deputado, e de volta à renegociação, por que não, o que é tão difícil? Quais são os maiores entraves? Por que isso não consegue passar no Congresso? Porque o Rio de Janeiro, por exemplo, precisa disso para ontem, né? Uma das razões é essa, porque em vez de rever com mais rigor os incentivos, com critério, eles apenas prevêem que os incentivos podem ser diminuídos no máximo em 10% por ano. Você acha que tinha que haver uma redução maior? Eu acho que tinha que ser um pouco mais duro com quem tem mais e um pouco menos duro com os servidores que estão sem receber a mesas. Porque proíbe a contratação, por exemplo, de novos servidores, né? A abertura das vagas, essas contrapartidas exigidas pela lei. Aí não se trata nem de proibir a contratação. Eu acho que em algumas áreas você poderia não contratar nesse momento, em outras áreas não. Por exemplo, em áreas em que você tem um atendimento social necessário, a Defensoria Pública, que hoje tem dificuldade de atender a todas as pessoas. Essa talvez fosse uma área em que você não devesse limitar, ou não devesse limitar tanto. Em outras áreas, sim, você poderia limitar. Então, o projeto é muito duro com os servidores, ele é muito duro com a população do Estado e ele pega muito leve com quem tem grandes incentivos fiscais e que poderia pagar algo a mais. Então, o senhor vai votar contra, se for apresentado esse projeto, o atual projeto, o senhor vota contra? Nesses termos, eu voto contra. Mas e aí, o que sobra do Rio de Janeiro, deputado? Porque também, se não tiver esse alívio, no caso, no pagamento da dívida, esse adiamento por suspensão por 3 anos... Eu não sou contra a suspensão, eu só acho que a União ela não pode se portar com o Rio de Janeiro como se fosse agiota. E, aliás, o partido que governa o Rio de Janeiro é o mesmo que governa o Brasil, o PMDB. O governador do Estado é próximo ao presidente da República, ele não pode tratar o Rio de Janeiro como agiota. Ele poderia, por exemplo, começar fazendo um encontro de contas. Por que a União não acerta com o Rio de Janeiro os 50 bi que deve ao Rio de Janeiro pela Lei Candir? Porque a União certamente não tem nem mais de onde tirar o dinheiro. Esse é o problema, está todo mundo com dificuldade de caixa no Brasil. Pois mas então vamos fazer um encontro de contas? Pelo menos vamos fazer uma compensação? Ainda que não seja a União dar 50 bi, vamos deduzir da dívida do Rio com a União os 50 bi? Pelo menos fazer um encontro de contas. Então, a União não pode se comportar com o Rio de Janeiro como uma agiota, como se ela não tivesse nada a ver com isso. E o Rio de Janeiro, você tem que cobrar a responsabilidade de quem governou o Rio de Janeiro e de quem quebrou o Rio de Janeiro, inclusive com a corrupção que a gente está vendo, que está levando o secretário de saúde preso por desvio de 300 milhões de reais de saúde, Amanda, com gente esperando prótese há 10 anos no Rio de Janeiro, prótese de joelho. Isso certamente tem que ser cobrado e tem que ser punido. Deputado, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente. Vamos falar um pouquinho sobre 2018, sobre a rede. Diante de tudo isso que a gente conversou, diante de tudo isso que a gente está vendo aí, principalmente da lista do Fachin, das revelações da Odebrecht, que cenário se apresenta para 2018, na sua opinião? Olha, quem fizer qualquer previsão sobre 2018 está mentindo. Adivinho. Porque é impossível fazer qualquer previsão. Agora, eu acho que é uma eleição muito aberta, eu acho que é uma eleição que tende a ter muitos candidatos e que tende a levar para o segundo turno candidatos que talvez tenham 20%, 22%. Eu acho que o cenário ainda vai mudar muito daqui para lá. E eu acho que a rede tem um papel muito importante a jogar nesse momento, que é um partido que tem compromisso com a justiça socioambiental, com a justiça social, com a questão da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, para proteger a vida humana, inclusive, né? E, ao mesmo tempo, tem compromisso com uma economia que funcione com a ética na política. A rede ainda é um partido muito pequeno, muito pequeno. Tem 4 deputados federais, um senador. Tem a Marina, que tem, enfim, aquele... caminhão de votos. Teve um caminhão de votos, né? 20 milhões em 2010, acho que 22 milhões em 2014, ainda aumentou um pouquinho. Ela será candidata? A gente trabalha para que ela seja, ela ainda não respondeu para a rede nem para o país, ainda ela mesma tem dito isso, ela está fazendo uma reflexão. Eu espero que ela seja, a gente está trabalhando e pressionando até para que ela se declare candidata. A gente quer que ela dispute a presidência da República. Ela tem sido criticada por se manter mais distante do debate público nacional, né? Ela voltou agora, teve uma propaganda eleitoral de vocês, ela falou algumas coisas, mas de forma geral ela tem se mantido mais distante. Por quê? Na verdade, eu acho que muitas vezes aquilo que a rede diz, ou que a Marina diz, acaba não encontrando espaço. Isso também é um fato. A Marina não tem mandato, a Marina trabalha. Não, vocês fazem barulho no Congresso. Não, a gente faz barulho, mas a gente tem mandato. E a Marina, ela tem Marina a mídia, trabalha ela dando tem a aulas. imprensa. Né? Mas eu acho que isso também reflete um pouco do cuidado da Marina. Acho que a Marina também tem cuidado de evitar dar opiniões
que possam parecer oportunistas, né, de se aproveitar de um momento de dificuldade para tentar crescer em cima disso. Acho que isso também reflete um pouco do caráter dela e da preocupação dela de não se aproveitar, de não ser oportunista. E aí, até para a gente entender, né, porque a Marina acabou investindo num perfil um pouquinho mais à direita na eleição de 2014, quando ela substituiu o Eduardo Campos, foi candidata pelo PSB. Ela chegou até a falar na independência do Banco Central. E a Rede é um partido, claramente, pelas ideias que o senhor falou e que a gente vê defendidas diariamente, é um partido de esquerda, de centro-esquerda, né, contrário à reforma da Previdência nesses moldes, a reforma trabalhista, como o senhor disse aqui. Afinal de contas, que projeto de país a Rede defende, né? Às vezes fica um pouco confuso. É um projeto de país que combina eficiência econômica, que acredita numa economia que pode funcionar, na livre concorrência, que acredita que o mercado deve ter regras que permitam ele funcionar, mas que entende que o Estado tem um papel de corrigir desigualdades e garantir igualdade de oportunidades e permitir que as pessoas empreendam e vençam na vida. Quer dizer, não é um Estado mínimo como a direita prega, também não é um Estado mastodôntico, pesado, que custa caro para a sociedade desnecessariamente, que uma velha esquerda defendia. Eu acho que a Rede tem uma proposta progressista, de fato, moderna. O senhor acha que esses escombros da esquerda podem acabar caindo, de certa forma, no colo da Marina? Porque a gente viu muita gente desmoralizada, do PT, até do próprio PCdoB, por essas revelações da Lava Jato, da Odebrecht. Não, eu acho que não. Eu acho que a cobrança que vai ser feita vai ser uma cobrança individual, né? A Marina tem uma história de vida limpa, como gente desses partidos citados, né? E de todos não, eles, ela, tem de alguma gente forma, de bem, né? talvez eu tenha me expressado mal, mas talvez ela herde esses votos, né? Talvez ela herde, eu que me coloquei mal, mas esse espaço que se abre com a desmoralização dessas pessoas de alguns outros partidos, de alguma forma essa herança fica para a Marina, que não é mencionada? Eu acho, Amanda, que tem um eleitor que em 18 vai olhar para o cenário e vai dizer assim, qual é o candidato que ao mesmo tempo tem compromisso com a ética na política, que quer fazer a economia voltar a funcionar no interesse das pessoas e não de uns poucos, e ao mesmo tempo tem compromisso com a superação das desigualdades e a proteção do ambiente. Esse eleitor vai votar na Marina e eu acho que isso tem chance de levá-lo ao segundo turno e vencer as eleições. Fala-se muito em João Dória, né? Assim, o que você acha dessa nova onda? Você acha que no PSDB ele pode acabar herdando essa vaga da candidatura para 2018 tende a cair no colo dele, com Alckmin, Aécio Neves, José Serra, todos alvejados por essas denúncias? Eu acho que menos pela consistência dele do que pela falência da possibilidade dos outros concorrentes que estão se inviabilizando com as delações. Os 3 principais nomes do PSDB estão envolvidos nas denúncias, né? O Alckmin, o Serra e o Aécio, né? Portanto, acho que fica um pouco caminho livre para ele, que por falta de alternativa talvez acabe sendo o candidato do PSDB. Mas o senhor enxerga essa candidatura como uma aventura do PSDB? O senhor acha que a candidatura dele seria uma aventura? Eu não sei se é uma aventura ou uma boia de salvação. A única saída, uma tentativa de sobrevivência, né? Talvez isso possa ocorrer, mas acho que seria ruim para o próprio PSDB, né? O PSDB tem quadros muito mais qualificados, consistentes do que o senhor acha que ele não é qualificado o suficiente para esse cargo, para a candidatura à presidência? Acho que é muito marketing, né? Acho que ele é um quadro inteligente, ele de bobo não tem nada, mas é muito mais marketing do que consistência, né? E o Lula, como é que chega a 2018? O Lula, porque hoje ele aparece na frente nas pesquisas, né? Se ele for candidato, ele será um candidato muito forte. Ainda, né? Apesar de todas essas revelações, esse desgaste da Lava Jato. Apesar de todas as revelações e desgaste da Lava Jato. Se ele for candidato, ele vai chegar com força na eleição. Mas ele será candidato? O senhor acha que a justiça pode barrá-lo antes disso? Porque se ele for condenado em segunda instância pela lei da ficha limpa, ele não pode ser candidato. É difícil prever o tempo que os processos vão tomar, né? Eu não sei se há tempo, se a justiça de segunda instância terá tempo para concluir o julgamento, né? Se tiver, talvez não seja candidato. O senhor gostaria de ver Lula sair candidato? Eu acho que seria bom que todas as forças políticas pudessem disputar a eleição, mas isso é uma decisão que vai caber tecnicamente à justiça quando ela for julgar o caso, né? Do ponto de vista democrático, eu acho que seria bom ter uma concorrência com cada partido apresentando seu candidato. Deputado, vamos para o nosso pinga-fogo, infelizmente nosso tempo está quase terminando. Sérgio Moro. Sérgio Moro acho que é uma pessoa que é íntegra, e que, como qualquer pessoa, acerta e erra. Acerta muito mais do que erra. Rodrigo Maia. Presidente da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. João Dória. Marketing. Alckmin. Está enrolado. Bolsonaro. Uma preocupação para o país. Marina. Uma esperança para o Brasil. Rede. Uma aposta no futuro. Lula. Fez pelos pobres. Dilma. Aguerrida. E Temer. Usurpador e não gosta de pobre.
Muito obrigada, deputado. Foi um prazer tê-lo aqui durante esses 40 minutos de entrevista na Notícia. Muito obrigado, Amanda. Eu que agradeço a você e a todo mundo que ficou com a gente até essa hora. Volte sempre, espero que no melhor cenário na próxima vez. Muito obrigado, Com menos ressaca de Lava Jato. Obrigada também pela sua companhia até essa hora. Tenha uma excelente semana e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau.